Graças, paz, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista Cidade Líder, gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã a lição de número 23 da nossa revista, que tem como tema Uma Igreja que Ama. E o autor ele traz como referência bíblica o livro, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E a nossa lição ela trata sobre o amor. Então eu gostaria de falar contigo, para compartilhar com vocês, que amor é alimento, alimento da fé e alimento da sabedoria. O amor é mais do que um sentimento, o amor é uma decisão que pauta as nossas escolhas, que pauta as nossas atitudes e que pauta o nosso relacionamento. O amor ele não tem nada a ver com a emoção, ao contrário. Aliás, quanto mais emoção você emprega na sua vida, nas suas decisões, menos você desenvolve o amor. Então, o amor é algo bem maior, bem superior. O texto que o autor coloca para a nossa reflexão, ele faz parte de um bloco. Vamos lá? Então, existem capítulos anteriores, o 11 e o 12, onde o apóstolo Paulo procura confrontar aquela comunidade, a comunidade de Corinto. Então a comunidade de Corinto era uma comunidade muito difícil, com muitos problemas, com muitas divisões, com muitas facções. E ele traz então, ele procura, através desses textos, demonstrar àquela comunidade como que deve ser realmente uma comunidade de fé que reage ou ressalta o amor, que trabalha dentro do amor. Ele começa com a questão do corpo de Cristo, não é? Então ele fala do corpo de Cristo, que o corpo de Cristo tem muitos membros, mas todos são importantes. Então ele faz algumas comparações com o corpo humano e dentro desse contexto fica claro ali que todos são importantes. Por menores que sejam, por menos importantes, mas fazem parte de um contexto, fazem parte de um todo, onde a falta de um acaba afetando toda uma comunidade. Ele fala a questão dos dons, também a questão dos dons são importantes, mas não existe uma prevalência de dons, todos os dons são importantes para fazer parte do ministério, para fazer parte do anúncio do evangelho, e fecha esse bloco com a questão do amor. E dentro do amor, ele procura deixar bem claro que o amor ele está acima de qualquer dom. Está acima do dom de línguas, do dom de profecias, do dom de cura. Seja qual for o dom que você ou que a comunidade tenha, o amor está acima, porque o amor é um dom sobremodo excelente. O texto de Paulo é um texto bastante conhecido, não só pelas pessoas cristãs, mas pelas pessoas que não professam às vezes fé nenhuma. Aqui, né, todos acho que nós conhecemos a música do Renato Russo, que ele fala, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e não tivesse o amor. Então é um texto bastante conhecido pelas comunidades e ele procura realmente demonstrar a importância do amor. Paulo, nesse capítulo 13, se nós formos analisar didaticamente, nós perceberemos que Paulo ele divide o capítulo em três partes. Então a primeira parte, ele começa falando nos seus versos, ainda que eu fale, ainda que eu profetize, ainda que tenha uma série de dons, se eu não tiver amor, de nada vale. Então se você fala em línguas estranhas, mas você não tem amor, isso aí não serve para nada. Se você tem o dom de profecias, mas você não tiver o amor, também não tem importância nenhuma, não vai servir, não tem um valor para Deus nenhum. Se você detém todo o conhecimento da ciência, se você também não tiver o amor, de nada se aproveita. Na segunda parte do capítulo, ele fala do que é o amor. Então ele começa falando do ainda e agora ele começa a falar o que é o amor. E ele procura deixar claro que o amor é a base de tudo. E o amor ele se revela em ações, em comportamentos.
E a importância não está na pessoa ou quem desempenha aquela ação, aquele comportamento, mas sim na ação. O que é importante é a ação, não a pessoa. Então, numa comunidade de fé, o que nós temos que valorizar é a ação de doar, é a ação de acompanhar, é a ação de ajudar, de auxiliar, de fazer, de se importar. É isso que precisa ser valorizado. E não a pessoa que doa, a pessoa que faz, a pessoa que se dedica para uma determinada atividade ou tarefa. Sempre procurarmos valorizar a ação, o comportamento, as escolhas, as decisões. E a terceira parte ele fecha com a questão da durabilidade. Paulo ele deixa bem claro que os dons são provisórios. Então o dom de línguas é provisório, o dom de profecias é provisório, o dom de curas é provisório, mas o amor é eterno. Então ele fala que dentre todos esses dons permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé, ela nos remete sempre àquilo que Deus fez, aquilo que Deus já fez. Então eu creio na criação, eu creio nos milagres, eu creio na separação do povo, eu creio no envio de Jesus Cristo, eu creio na ressurreição. Tudo aquilo que Deus já fez me remete à fé. A esperança é aquilo que Deus vai fazer. Então eu creio, eu tenho a esperança de que Deus vai me sustentar, eu tenho a esperança de que Deus vai cuidar, vai zelar, de que Deus vai agir na minha vida. Isso me remete à esperança. E o amor, ele é eterno. O amor, ele nos remete à eternidade do amor de Cristo na minha vida, ou na vida da igreja, na nossa vida. Uma igreja que ama, então, irmãos, Paulo ele procura, então, demonstrar quais os cuidados ou a forma que a nossa comunidade de fé deve agir para que realmente seja uma igreja que ama. Então, uma igreja que ama, ela é paciente e procura ter investimentos. A paciência nos leva à reflexão de que eu sou imperfeito. Então, se eu sou imperfeito e pessoas convivem comigo, têm paciência comigo, eu também tenho que ter paciência com outras pessoas. Porque da mesma forma que as pessoas me suportam, eu tenho que suportar os outros também. E é um exercício de paciência que vai permitir que você tolere, que você se acostume, que você aceite as imperfeições de outras pessoas que vivam na mesma comunidade. E o investimento? O investimento é o ensinamento, né? É o investimento não patrimonial, mas espiritual. Então, de nós investirmos, de nós ensinarmos, de nós evangelizarmos, de nós procurarmos auxiliar as pessoas a buscarem uma santificação, a buscarem uma capacitação, uma melhora, uma mudança de comportamento, de que aquelas imperfeições que ela vive desagradam tanto a Deus como a comunidade também. Paulo diz que o amor tudo sofre. Nessa questão a gente precisa tomar muito cuidado, não é o tudo sofre. Então as pessoas às vezes deturpam essa passagem para pessoas que estejam sofrendo alguma violência, alguma opressão e são orientados a permanecer sobre aquele jugo, porque o amor tem que suportar. Não é bem essa questão. Quando Paulo fala que o amor tudo sofre, tudo sofre em razão do Evangelho, em razão de Cristo. Então é papel da igreja denunciar, evangelizar, e quando você é contundente nessas questões de denunciar aquilo que está errado na sociedade, na igreja, num determinado local, muitas vezes você cria inimizade e às vezes você passa, até dependendo de onde você está, passa a ser perseguido. Então é essa perseguição que o amor sofre. Mesmo que eu tenha que sofrer perseguições, mesmo que eu tenha que sofrer de alguma forma, se for pela causa de Cristo,
O amor, ele vai permitir que eu venha a sofrer por causa do amor de Jesus Cristo. E também uma igreja, ela deve procurar sempre crescer em unidade. O que vem a ser crescer em unidade? É que o interesse a prevalecer é sempre o interesse comum, o interesse da comunidade, nunca o interesse individual. Então, até mesmo na nossa igreja, essa semana, nós tivemos um questionamento em um ministério onde houve divergência, onde houveram divergências. Mas isso é importante, isso não demonstra falta de amor. Contrário, eu sempre repito aquelas palavras de Wesley, que ele fala que no que for essencial, unidade. Do que não for essencial, liberdade. Liberdade do quê? Liberdade de divergir. Então, a nossa igreja, ela nos dá essa liberdade de você poder divergir, de você ter uma opinião contrária, de você ter um outro entendimento. Então, nós temos essa liberdade de expor os nossos pensamentos, de expor as nossas ideias. Mas também nós temos a maturidade, que isso que é importante, de compreender o que é melhor para o grupo, não o que é melhor para mim, mas o que é melhor para a comunidade. E aceitar, por muitas vezes, a opinião da maioria, mesmo que vá em contra aquilo que você pensa ou aquilo que você entende como correto. Então isso é muito importante, isso são comportamentos que realçam o amor, que realçam a unidade da igreja. E uma igreja unida, ela demonstra que é uma igreja que ama, que é uma igreja que tem um comportamento amoroso, que busca a unidade e a unidade em Cristo Jesus. Então, irmãos, essas palavras que eu gostaria de deixar com vocês, para que pudessem refletir, para que adotássemos então esses comportamentos, essas escolhas, essas ações, decisões que realmente fortaleçam o amor individual de cada um e o amor da nossa igreja. Então, agradeço a atenção dos irmãos, agradeço a oportunidade, né, de compartilhar com vocês todas essas questões, e creio que dentro em breve estaremos todos juntos para que nós possamos fazer a nossa escola, o nosso estudo todos presencialmente. A paz, irmãos, Deus abençoe a todos.